Fala, galera! O Briefing do Pra Ontem de hoje é com Leonardo Simões, ACD da Velar, com passagem por FBs, ID TBWA, Artplan, já atendeu clientes como Claro, NET, Itaú, e veio contar um pouquinho para vocês de como é o dia a dia desse profissional de conteúdo em uma agência de publicidade. Então, se você quer saber um pouquinho mais o que o Léo contou para te ajudar, fica aí. O Pra Ontem com Leonardo Simões está no ar. Bom, Léo, muito obrigado pela sua presença, primeiramente, por você me doar um pouquinho desse tempo aqui para ontem, para a gente poder ajudar e compartilhar um pouco mais de conhecimento para essa garotada nova. Entrando um pouquinho aí, da gente falar um pouco do dia a dia desse profissional de conteúdo, que está muito ligado ali próximo à criação, eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouquinho para a gente como é esse dia a dia desse profissional de conteúdo em uma agência de publicidade. Eu acho não, na verdade, o trabalho do conteúdo, ele é um trabalho criativo que dura o tempo inteiro, assim. Ele não tem um fim, não tem um começo. Um profissional de conteúdo, ele já está dentro de um fluxo de trabalho, né? Que já existe, assim. Tudo serve de inspiração. Você não precisa necessariamente de um briefing para poder tirar uma campanha, né? Na verdade, é um trabalho meio parecido com o de um jornalista mesmo, que está sempre tendo que olhar o fato e dele tirar uma notícia, né? A gente tem o mesmo olhar crítico, a gente fica o tempo inteiro olhando para os fatos, para os acontecimentos, para o que está em redor da marca e usando essas coisas como fonte para a gente produzir aquilo que vai para o ar, enfim, vai ser criado. Eu acho que o profissional de conteúdo ele precisa ter esse olhar bastante crítico e apurado para identificar os pontos criativos que existem nesses fatos e nesses acontecimentos e saber encaixar esses acontecimentos dentro do asset da marca que ele está trabalhando. Não é todo fato que vai virar um conteúdo para a marca que você está trabalhando, mas a maioria dos fatos eles podem ter esse magnetismo e se criar isso, né? Então é uma rotina realmente perene, né? Onde você está sempre de olho em tendências, em canais, em novidades, no que as pessoas estão conversando, no que elas estão falando, no que elas não estão falando, né? Está sempre de olho naquilo que pode, né? Você está antecipando, de certa forma, conversas também, então você consegue identificar no ano alguns pontos que vão dominar o imaginário coletivo. Então, por exemplo, se você tem um evento muito grande, Copa, Oscar, Olimpíada, você sabe que isso vai galvanizar o digital, vai galvanizar o conteúdo das pessoas, as pessoas vão falar disso, mas não precisa necessariamente ser uma coisa super grande também, né? Então, quando você tem um meme, né, e ele nasce disso, e ele acontece, né, durante aquele breve período da existência, a vida útil de um meme ela é muito curta, né? Ela não é tão grande assim. Então, dentro dessa vida útil, você pode ter assets que podem servir para você criar alguma coisa. Então, é uma profissão que precisa estar sempre de olho, sempre entendendo o movimento das pessoas. É uma profissão que você precisa ser observador, precisa estar conectado também às outras áreas da agência, né? Você precisa ter skill de planejamento, entender como é que a mídia pode te ajudar, saber como a criação se conecta com tudo isso, saber criar alguma coisa e oferecer uma estratégia positiva para isso, uma estratégia onde o community manager, por exemplo, vai ter um papel fundamental para receber o comentário das pessoas e deles tirar insights. Então, é um profissional que, na sua essência, ele já é híbrido. Se ele não consegue se adaptar a todas essas áreas, né, ele não consegue produzir conteúdo. Se ele não consegue olhar criticamente para o que está acontecendo, para o que é fato e assunto, ele também não vai ter de onde tirar. Então é alguém que, dentro da rotina, precisa observar muito e estar de olho no que de fato está acontecendo. Legal isso que você comparou, né, esse profissional de conteúdo a um jornalista, porque realmente, né, você precisa estar ligado nos fatos, no que acontece nesse dia a dia.
É um profissional mesmo que tem que ficar de olhos abertos, ainda mais agora com redes sociais, né? Twitter, Instagram, TikTok. Você tem que estar de olho em tudo, porque ali pode ter uma possibilidade e uma oportunidade muito boa para Sim. o seu cliente, enfim. Eu queria saber, até entrando um pouquinho nessa área, quando você se tornou um profissional de conteúdo, por essa necessidade de você estar antenado e sabendo um pouco de tudo, moda, esporte e tudo mais, redes sociais, você mudou sua rotina? Você começou a ler coisas que você não lia? Você começou a degustar coisas que antes você não se permitia? Eu acho que sim, porque eu vim de jornalismo, né? Então, fiz jornalismo e trabalhei pouco tempo na área, mas a rotina de um jornalista, ela foi adaptada à minha rotina na publicidade. Então, quando você o jornalista, ele, essencialmente, é alguém que precisa estar de olho em tudo isso, ele precisa ter um olhar crítico, ele precisa também ser versátil, né? Então, está conectado ao que está acontecendo na literatura, na política, no cinema, nas artes em geral, no entretenimento, porque em algum momento ele vai ter que passar por tudo isso, né? Ele vai passar por tudo isso. São raros os jornalistas que começam em uma única área e ficam nela para sempre. Quando você está no conteúdo, né? Quando eu vim, que eu comecei a trabalhar com conteúdo, a minha rotina, ela não foi mudada por causa disso. Na verdade, eu consegui acoplar ao que a publicidade faz, ao que eu já tinha de conhecimento. Então, tá. Se eu sou uma pessoa que precisa estar constantemente olhando o que está acontecendo, né? Eu já tinha essa rotina, como é que agora eu posso olhar com um olhar publicitário, né? Como é que eu posso olhar com um olhar de conteúdo? Como é que eu consigo manter a minha conexão com esse mundo que está em torno de mim e dele tirar a matéria-prima do meu trabalho, né? E muito disso foi aperfeiçoado por causa da rotina de community manager, né? Eu trabalhei um tempo como community manager e ele é um profissional importantíssimo dentro de qualquer squad digital hoje, porque mais do que entender da rede, ele consegue extrair insights da rede, né? Ele consegue observar, conversar com as pessoas, é um contato direto, né? Então, ele não atua como saque, que escuta a reclamação, ele atua como um amigo, por assim dizer, que precisa fazer com que essas pessoas conversem muito mais do que reclamar. Ele precisa criar um tipo de relacionamento genuíno, que é muito difícil quando você tem um usuário e uma marca, né? Que não tem um corpo, não tem uma voz. O CM passa a ser essa voz, passa a ser esse corpo, passa a ser essa gramática. Então, eu acho que a rotina de um CM, de ficar olhando o tempo inteiro o que as pessoas estão falando, onde elas estão falando, de entender as redes e o comportamento das pessoas em cada uma delas, essa rotina eu transferi para o conteúdo em geral, para minha atuação como profissional de conteúdo, e eu acho que ela foi importante e é importante até hoje para que você não se desconecte mesmo do que as pessoas, das fontes de inspiração para se produzir algo. Ah, legal. E você falou um pouquinho que você chegou a CCM. Uma dúvida que eu tinha quando eu era estudante de publicidade, um pouco, era sobre essa questão, né, de hierarquia, como é cada cargo e tudo mais. Então, será que você aí pode, sei lá, falar vamos brincar em um tweet, né, cada fase do profissional de conteúdo até chegar lá a ser um diretor, um vice-presidente, cada fase e mais ou menos o que cada um ali tem como, como que eu posso falar, tem como obrigatoriedade, tem como to-do de fazer no dia a dia, algo bem genérico, mas só para começar a dar um pouco de insight para essa galera do que cada profissional, quando você está em cada escadinha, vamos dizer assim, o que você vai fazer. Eu acho que essa as nomenclaturas mudam muito, né? Então você não tem a mesma profissão e o mesmo nome numa agência que é igual assim. Então o community manager em uma agência ele pode atuar como um profissional de listening, né? Que escuta as pessoas e que tira relatórios a partir disso, ou ele pode atuar como um profissional de saque mesmo, que vai
responder às dúvidas e reclamações direto das pessoas. Ele pode ter esses dois Mas âmbitos de conteúdo, né? ou até outros também, né? Como tem muito tempo que eu não atuo na área, eu já não sei tanto assim no que ela se transformou. Mas na época que eu atuava como um community criativo, né? Porque eu era muito mais próximo da criação como CM do que da estratégia ou do planejamento. Não por acaso, eu também trabalhava como redator. Então, eu tinha essas duas características, né? Eu criava a produção de pauta do cliente, eu tinha que produzir conteúdo para essas editorias, pensar em formatos, mas eu também precisava pensar criativamente para cada uma delas. Eu tinha uma dupla, né? O que foi muito legal, assim, para poder se desenvolver seu olhar crítico. Obviamente que você tem CMs que estão muito mais próximos do planejamento, eles têm uma capacidade estratégica muito maior, né? Você tem community managers que estão muito mais próximos de uma gestão de influenciadores, que dá por dentro de todos os steps. O CM talvez seja a profissão mais híbrida e a mais difícil, de fato, de determinar o que é. O que Tem ele uma é. gama de variação, de atuação É diferente para muito cada grande. cliente. Exato, é muito grande, né? Já os outros não, os outros são mais simples, assim. Então, quando você tem um redator, ele é a pessoa que vai ser responsável pelos textos em geral, né? Um redator, obviamente, ele pode fazer desde uma legenda, um título, um anúncio de performance, um roteiro de áudio, de podcast, enfim. Você tem redatores que conseguem desempenhar tudo isso de maneira muito precisa, né? Mas dentro do conteúdo mesmo, o CM talvez seja, o social media talvez seja a profissão que capitaneia tudo isso, né? Então, se onde a pessoa, o profissional, ele vai conseguindo galgar outras funções, então ele vai crescendo, ele pode ser um CM júnior, um CM pleno, ou um CM sênior, alguém que já que tem um olhar muito mais gerencial sobre o time do que de fato alguém que fica pensando no post, né? Alguém que consegue estabelecer muito mais um fluxo de trabalho, pensar uma estratégia muito grande, pôr um órgão de pé, enfim, alguém que consegue manejar tudo isso, todo esse time que fica abaixo, né? Depois tem um coordenador de CM ou um coordenador de conteúdo, que é uma pessoa que faz essa gestão. Em algumas agências, o coordenador de conteúdo tem funções parecidas com o do social media, né? Mas, obviamente, pensando muito mais estratégico e também em campanhas muito maiores. Em algumas agências também você vai ter o supervisor de conteúdo, que, no caso, seria a pessoa que coordena os coordenadores, mas nem sempre, talvez essa função também pode ser desempenhada direto pelo gerente de conteúdo, que fica responsável por tocar a rotina dos coordenadores e os coordenadores dos analistas, né? E o diretor de conteúdo, que já é quem faz uma gestão maior de todos esses profissionais. Já tem essa visão do macro muito mais desenhada e também tem essa equipe para descer no tático, né? Vamos dizer assim. Nomenclatura é muito diferente, porque você vai ganhando, né? Ela vai incorporando outras coisas, não necessariamente ela tá condizente com uma estrutura hierárquica empresarial, por exemplo. Não faz muito sentido você estar num lugar tão dinâmico e obedecer esse tipo de ordem. Então, talvez não. E até mesmo que nem, por exemplo, no atendimento, né? Tem gente que fala que não é mais atendimento, é operações, é negócios. Então, cada agência se reporta de uma maneira mais adequada, eu acredito, para que cada cliente, né? Cada squad aí se reporte da melhor maneira. Mas é muito basicamente bacana. isso. Você começa, talvez, na assistência, CM, os 3 estágios, pleno, júnior, pleno, sênior, coordenador e aí gerente até direção. E, Léo, se você pudesse destacar, sei lá, vamos lá, uma, duas ou três, não sei, quantas ajudas você puder passar, conselhos, como que você acha que um profissional de conteúdo, quando ele chega nesse momento tão importante, que nem, por exemplo, de uma entrevista, que você precisa ali se reportar, mostrar que você tem esse conhecimento, que você está ligado, o que você acha que esse profissional ele precisa ter de básico? Por exemplo, hoje você
um ACD na Avelar. Quando você vai contratar algum profissional, pode ser CM, analista, coordenador, enfim. O que você acha que essa garotada, vamos dizer assim, né, esses novos publicitários, eles precisam pensar em falar, poxa, eu preciso me desenvolver nisso, ainda mais nessa área de conteúdo, que eu preciso ter isso. O que você destacaria aí para essa galera? Eu acho que a coisa fundamental hoje é você não usar as redes sociais como fonte. As pessoas acham que seguir um monte de gente no Twitter é importante pra caramba, para você aprender muito, e é mesmo. Não tô discordando disso não, mas eu tento ver de outra maneira, assim. Eu acho que a sua inspiração tem que ser muito mais offline, né? Então, tem que ser muito mais na sua experiência, tem que ser muito livro, muita literatura, sabe? Muito cinema, teatro, Referências, né? arte, museu. Porque isso é a base da própria criatividade, né? Você consegue tirar muito daí. Se você está trabalhando um trabalho criativo, se você desempenha um trabalho criativo, né? Eu sou muito do time que toda a função dentro de uma agência ela é criativa, sim, porque criatividade é a forma como você resolve algumas coisas, né? Então, é um olhar diferente sobre alguma coisa. Então, às vezes, para resolver um problema com o cliente, você tem que ser criativo, você tem que ter um argumento diferente, você tem que ter uma saída diferente. Então, isso é importante, assim. Então, eu acho que o primordial é do tipo, não ache que o conteúdo que as pessoas estão fazendo no TikTok vai te ajudar, assim. Eu acho que é importante você saber essas referências, lógico, mas elas são as referências comuns, você já precisa saber, não é o que vai te dar diferencial. O que te dá diferencial é o resto atrás disso, entendeu? É os livros de fato que você consegue ler, os autores que você conhece, os filmes que você consegue ver, são peças de teatro, são arte em geral, tipo, é tudo, todo esse repertório. Acho que o profissional de conteúdo que resume ele é repertório. Se você não consegue ter repertório, você não consegue produzir conteúdo. Você, né? Saber de formato pra caramba é importante, sim, mas ter repertório é o que consegue dar significado pro formato. Um formato sem repertório, ele é só isso. Ele precisa de conteúdo. Legal. E eu ia até te pedir, não sei agora se você vai dar dicas offline ou online, mas eu ia te pedir algumas dicas de lugares aonde esses profissionais que querem se especializar na área de conteúdo, eles encontram essas referências, esses conteúdos que podem suprir esse momento e eles se abastecerem ainda mais de referências. Aonde que esse pessoal pode achar isso? Livraria? Você falou muito de livros, né? Então, acredito que livrarias, esses acervos, mas online, um exemplo, sites, o que Por você exemplo, indicaria? na Amazon tem um monte de e-book de graça. Pra caramba, assim. Eu baixo um monte de e-book de graça lá. E é só isso, eu digito e-book de graça na Amazon, tem uma infinidade de livros, assim. Você pode ler de graça, você não precisa nem pagar, você não precisa ter um iPad, você pode ler no seu computador, você No baixa o seu aplicativo lá no celular? celular. É muito simples, né? Eu acho que isso é uma vantagem do meio digital, que é o acesso que ele te dá. Ele te dá acesso a um monte de coisa que você não teria, né? Esses dias, por exemplo, eu estava pesquisando filmes antigos no YouTube, porque eu achei um canal no YouTube que ele tem um monte de filme que já caiu em domínio público e tá lá, mas que eu não conseguia achar em download, por exemplo. Eu nem sou muito fã de ficar fazendo download assim, mas os filmes estavam lá. E aí eu achei um canal especializado em filmes dirigidos por mulheres. Eu achei demais, assim. Porque, por exemplo, tinha filmes da primeira diretora brasileira, um filme de 1930, por exemplo. Né? Então, da Gilda Ribeiro, tava lá. Então, assim, mano, olha isso, sabe? Você pode ver o que uma mulher, há sei lá quantos anos atrás, fez no Brasil no audiovisual. Então, isso é muito interessante. Está aí no YouTube, de graça para você ver. Então, Uhum. eu acho que usar as plataformas digitais para produzir repertório é importante, sim. Então, mas também é importante você ir no MASP, ir no MAN. Quantas pessoas já foram no MAN que moram em São Paulo? Né? Você já foi no MAN, por exemplo? Eu, eu já fui uma vez. Então, mas e é um lugar ótimo, sabe? Então,
conseguir usar aí no Sesc para caramba, no teatro. O Sesc tem plataformas de curso também ótimas, sabe? É. Você pode fazer e se atualizar. Então, eu acho que esses são lugares, os lugares onde você pode aumentar o seu repertório são lugares que você deve frequentar mesmo e consumir. Legal, é você talvez fazer esse casamento perfeito, né? De você ter essa referência do mundo online, o que está acontecendo, o TikTok e toda essa questão que você falou do meme, porque isso também é super importante, mas você ter esse conhecimento, essa cultura por trás, talvez você consiga embasar essa ideia ainda melhor e fazer esse casamento perfeito. Na verdade, se você não tiver essa cultura por trás, eu não sei como vai ser, não, sabe? Você não sei se você vai conseguir fazer algo que vai exigir, assim. Porque para você ter olhar crítico, você precisa ter algum tipo de repertório para isso, né? Então é Uhum. importantíssimo, assim, importantíssimo você estar de olho, você não ser não ficar rejeitando as coisas que são diferentes, sabe? Então, assim, se você vê só filme americano, vê filme brasileiro por um mês, só filme brasileiro, entendeu? Vai conhecer quem faz filme brasileiro, vai conhecer quem faz filme espanhol, quem faz filme japonês, dá uma olhada lá, ou sei lá, escritores que você nunca viu na vida, sabe? Gente, uma coisa que eu Se propor ao adoro. novo. Exato, uma coisa que eu adoro. Assim, eu vou na livraria às vezes, aí eu dou um passeio lá e eu olho um livro que eu não sei nada dele, nem de quem escreveu, e eu simplesmente compro ele. E é isso, entende? É um sorteio também. Eu acho que essa crença no caso também pode ser legal, sabe? É uma forma de você transferir, de você deixar a sua própria criatividade mais democrática também, aberta para receber o que é importante. Uhum. Um dos livros, Ah, um dos grandes livros que eu li na vida, por exemplo, que eu acho maravilhoso, eu achei ele por acaso num sebo, sabe? Que é um livro que eu jamais teria comprado, assim, se eu não tivesse falado, eu vou pegar esse livro e levar. Que era um livro chamado Sermões, do padre Antônio Vieira, sabe? Que era um padre da época dos jesuítas, que catequizava os índios, sabe? Mano, é um livraço, assim, é lindo, é maravilhoso, super curto os textos deles, mas é isso. Se eu tivesse carregado de preconceito, né? Com a arte, com tudo, e olhasse para esse livro, eu não vou levar esse livro velho com as páginas todas amarelas, não. Então, que ótimo, né? Ele me abasteceu, me ajudou enriqueceu. enfim, enriqueceu realmente na hora de produzir as coisas que a gente produz durante o dia. Acho que Vai você não abrindo pode mais e mais o leque, né? nada. Não tem. Para produzir conteúdo, você precisa de conteúdo, então esteja aberto a consumir um conteúdo legal. Você não consegue produzir nada bom se você não consumir nada bom. Boa, legal, legal. E uma última agora para a gente fechar, Léo. Esse canal a gente tem esse propósito de, óbvio, a gente quer atingir esses novos publicitários, estudantes também de metrópoles, mas também abrir, quem sabe, para esse interior do Brasil que é gigantesco. E assim como eu, você também não é da capital, né? Você veio de um outro estado até mesmo, né? Para São Paulo fazer sua carreira e construir aqui essa sua jornada profissional. Eu queria saber de você, se você pudesse hoje destacar um aprendizado que você teve de toda essa mudança, né, de ares, essa mudança de deixar sua família lá, né, no estado onde você morava e vir para São Paulo, enfrentar cidade grande, que a gente sabe, né, a gente que é do interior, quando a gente vem, é difícil esse começo, né, porque é uma mudança de hábito muito grande essa disruptura de aprendizado, se você pudesse passar uma mensagem para um jovem publicitário que está pensando em fazer essa mudança, né? O que você poderia passar de mensagem, de aprendizado que possa fortalecer ainda mais essa pessoa para dar esse passo adiante? Eu acho que o conselho é o mesmo para qualquer profissão. Não é a profissão que determina o conselho, não. Que são coisas básicas, né? Seja generoso com as pessoas, seja humilde para reconhecer que essa aprendizagem, ela é infinita e que ela é
alimentada, né? Constantemente você é fonte e constantemente você também está se alimentando. Então, acho importantíssimo isso. A publicidade em si é um universo muito pequeno, então é importante você manter boas relações com as pessoas, aprender com elas, aprender com áreas diferentes, você ser gentil com todo mundo, você ouvir. Acho que a gente está numa época que todo mundo gosta de falar demais. Tá todo mundo o tempo inteiro falando e falando e falando e dando a sua opinião, e escrevendo sobre isso, e tweetando sobre isso, e fazendo um story sobre isso. Então, assim, eu acho que é importante você ficar um pouco em silêncio também, né? Então, acho que vale muito você só ouvir o que a outra pessoa tem para te oferecer e não levantar uma infinidade de argumentos contra isso, mas em relação a isso, mas conseguir seguir adiante. Eu acho que esses são conselhos fundamentais para qualquer um, né? Qualquer pessoa que vai se aventurar num lugar diferente, ela tem que seguir esse tipo de roteiro, né? De ouvir bem mais do que falar, de ser generoso, de ser gentil, de aprender com as pessoas, de desconstruir seus preconceitos, de estar atento, de se propor a realmente a viver novidades. Assim. Eu acho que isso é fundamental para quem vai fazer medicina ou para quem sai do interior para fazer publicidade. Acho que a gênese é a mesma porque é humana. Só isso. Boa. Léo, mais uma vez, muito obrigado pelo Obrigado. papo. Aqui no Pra Ontem a gente, infelizmente, não paga os conselhos, né? Mas aqui a gente distribui para que a gente possa ajudar ainda mais essa garotada, esses novos publicitários, vamos dizer assim, a conseguir dar esse passo adiante, a construir a sua jornada profissional de um pouco mais, como eu posso falar, um pouco mais estruturada, um pouco com a ajuda de um conteúdo mais relevante do dia a dia, o que eles vão encarar em agência de publicidade, no dia a dia, na prática, que eles vão enfrentar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou aqui do papo com o Léo, comente aqui embaixo para ele voltar a falar sobre outros temas que você gosta. Então é isso, curta, compartilha, comenta, vamos disseminar o aprendizado para mais e mais pessoas. E o Pra Ontem de hoje com o Leonardo ACD da Avelar está no ar.